Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Samuel Castro e sou professor de Geografia, Artes Visuais, Produção Audiovisual e Ciências Biológicas. No programa dessa semana, iremos mergulhar no mundo das ciências biológicas. Vamos conferir os destaques desse programa. O eficiente transporte do oxigênio no corpo humano. O incrível bigode do gato. Como são feitos os ovos. Você sabe como funciona o transporte do oxigênio no seu corpo? No vídeo a seguir, vamos aprender sobre o eficiente transporte do oxigênio no corpo humano e como isso pode beneficiar você. Todos os dias, nós respiramos cerca de 25 mil vezes. E cada respiração contém um gás essencial para a vida: o oxigênio. As células do nosso corpo precisam constantemente de oxigênio para produzir energia. Mas como o oxigênio sai dos pulmões e chega aos trilhões de células do nosso corpo? Quando respiramos, o oxigênio passa dos pulmões para a corrente sanguínea e é transportado por células especiais, chamadas de glóbulos vermelhos. Essas células têm a composição e o formato perfeitos para levar o oxigênio nos locais necessários. Cada uma é um pequeno disco que tem o centro afundado dos dois lados. Isso permite que essas células se dobrem para que possam passar até mesmo pelos vasos sanguíneos mais finos. Os glóbulos vermelhos têm outras características únicas. Eles não têm um núcleo e certas estruturas que outras células precisam para sobreviver. Por isso, os glóbulos vermelhos não usam o oxigênio que eles transportam, além de ter mais espaço para o seu componente mais importante, a hemoglobina. Cada glóbulo vermelho contém mais de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Essas moléculas absorvem o máximo de oxigênio possível quando os glóbulos vermelhos passam pelos pulmões. Cada molécula de hemoglobina tem 4 locais onde uma molécula de oxigênio pode se prender. E quando uma molécula de oxigênio se prende em um desses locais, algo incrível acontece. A estrutura da hemoglobina muda, tornando mais fácil que as outras 3 moléculas de oxigênio sejam absorvidas. Mas como a hemoglobina sabe quando e onde entregar o oxigênio? Quando movimentamos uma parte do nosso corpo, essa parte usa mais oxigênio. Então, enquanto o sangue circula pelo nosso corpo, ele passa por partes que precisam de oxigênio e liberam dióxido de carbono na corrente sanguínea. O dióxido de carbono altera a ligação da hemoglobina com o oxigênio. Assim, as moléculas de oxigênio são liberadas e podem ser absorvidas por outras células. Quanto ao dióxido de carbono que precisa ser removido, a maior parte dele é carregada pelo plasma, mas uma pequena parte se prende às moléculas de hemoglobina e retorna ao pulmão. Lá, junto com o dióxido de carbono carregado pelo plasma, ele pode ser liberado. E quando você respira novamente, um novo suprimento de oxigênio chega pronto para ser transportado. Depois de viajar milhares de quilômetros por cerca de 4 meses, os glóbulos vermelhos chegam ao fim de sua vida útil. Para substituí-los, a medula óssea produz até 2 milhões de glóbulos vermelhos por segundo. Os glóbulos vermelhos que não têm mais utilidade são quebrados no fígado, e o ferro contido nas moléculas de hemoglobina é reciclado. Esse é um processo impressionante de entrega, coleta e descarte. No
próximo bloco, vamos aprender sobre o incrível bigode do gato e suas funcionalidades. A maioria dos gatos domésticos tem hábitos noturnos. Pelo visto, seu bigode os ajuda a identificar objetos próximos e a capturar presas, especialmente depois que anoitece. Analise o seguinte: os pelos do bigode do gato estão ligados a tecidos que possuem várias terminações nervosas. Esses nervos são sensíveis até ao mais leve movimento do ar. Por isso, os gatos podem detectar objetos próximos sem vê-los, o que obviamente é uma vantagem no escuro. Visto que seu bigode é sensível à pressão, os gatos o usam para determinar a posição e o movimento de um objeto ou de uma presa. O bigode também ajuda o gato a medir a largura de uma abertura antes que ele tente passar por ela. A Enciclopédia Britânica reconhece que as funções dos pelos do bigode do gato, as vibriças, ainda não são totalmente entendidas. Mas sabe-se que, se forem cortados, o gato ficará temporariamente incapacitado. Cientistas estão projetando robôs equipados com sensores que imitam o bigode do gato, que ajudariam os robôs a evitar obstáculos. Esses sensores, chamados de e-whiskers, bigode eletrônico, devem oferecer uma ampla gama de aplicações na robótica avançada, interfaces de interação homem-máquina e biotecnologias, disse Ali Jevey, um pesquisador da Universidade da Califórnia, Berkeley. Você já se perguntou como são feitos os ovos? Isso mesmo, aquele ovo que você pega no quintal ou você compra no mercado? No vídeo a seguir, vamos aprender sobre o incrível modo como são criados e gerados os ovos. Como se forma o ovo? Já pensou alguma vez em como se forma o ovo? É um processo complicado, bem como ordeiro e fascinante. O desenvolvimento de um ovo ocorre no ovário e no oviduto. As galinhas possuem apenas um ovário, do lado esquerdo. Certas aves selvagens, porém, possuem 2 ovários e ovidutos. O ovário da galinha pode ser assemelhado a um cacho de uvas, com os muitos óvulos em vários estágios de desenvolvimento. A maior quantidade de óvulos já encontrados numa galinha foi de 3.065. E o maior número de ovos que uma galinha já botou em sua vida, que o homem tem observado, segundo se afirmou, foi 1.515 em 8 anos. O processo de produção de ovos da galinha leva cerca de 24 horas. Em menos de 1 hora depois que uma galinha botou um ovo, outro vitelo já atingiu seu pleno tamanho, ocasião em que consiste em 6 camadas. Nas aves selvagens, a 6ª camada depende da presença de um macho. Se não houver um macho à disposição, a fêmea não pode produzir seu ovo. As aves domésticas, porém, podem continuar a botar ovos sem mesmo terem visto um galo. Pode haver algum propósito nisso? Realmente há. A finalidade de as aves selvagens botarem ovos é a reprodução de suas espécies e, portanto, a presença do macho é necessária para o acasalamento. Mas as galinhas domésticas também botam ovos para consumo humano e, para esse fim, não é preciso um macho. Uma vez a gema esteja plenamente formada ou madura, ela se desprende da haste ovariana e penetra no oviduto, que consiste em diversas seções. Na primeira seção, conhecida como infundíbulo, o ovo é fertilizado se a galinha se acasalou. Sua permanência nesta seção é só de alguns minutos, daí passa para a próxima seção, o magnum. À medida que o ovo atravessa essa seção, adiciona-se a albumina,
camada em cima de camada, 4 ao todo, processo que leva cerca de 4 horas. A essa altura já chegou também a próxima seção, o istmo, onde se acrescentam 2 membranas, uma interna e outra externa, para cobrir as camadas de albumina. Estas 2 últimas membranas são completadas em cerca de 1 hora e 10 minutos. Então o ovo atinge o útero ou a glândula que forma a casca, onde permanece cerca de 19 horas. Quando as membranas externas e internas são primeiro adicionadas, elas se ajustam direitinho sobre o ovo, mas logo se alargam e assim, no útero, as primeiras 5 horas são consumidas em se encher as membranas com água e minerais, processo denominado dilatamento do ovo. Daí, durante as próximas 14 horas, acrescentam-se várias camadas de casca. Depois disso, supre-se a cutícula ou pele, dando ao ovo sua cor característica. O ovo move-se então para a vagina e é expelido pela galinha. A essa altura, é bem provável que pergunte: quem instruiu a galinha na formação de um ovo? Como sabe por quanto tempo o ovo tem de ficar em cada seção? Ademais, a produção da casca apresenta um grande desafio à galinha. O sangue de uma galinha poedeira em qualquer tempo contém apenas 25 mg de cálcio. As não poedeiras e os galos possuem apenas cerca de 1/3 disso. Contudo, ao produzir uma casca de ovo, a galinha usa 125 mg por hora. Onde então obtém esse cálcio extra? A fonte original, naturalmente, é o alimento que come, sendo que a galinha extrai o cálcio de seus intestinos. Mas, ainda assim, não pode absorver cálcio desta fonte tão rápido quanto precisa. Assim, o que faz? Retira-o das reservas de cálcio encontradas nos ossos medulares, localizados dentro das cavidades da maioria de seus ossos regulares. Esses ossos secundários não se encontram nos galos ou em galinhas jovens demais ou velhas demais para pôr ovos. Este sistema é tão eficiente que uma galinha pode mobilizar até 10% do cálcio total em seus ossos em um dia, se sua dieta for muito baixa em cálcio. No entanto, se sua dieta continuar baixa, ela não pode manter este passo e assim primeiro compensa a situação por botar ovos com cascas mais finas. Se persistir uma séria falta de cálcio, a galinha deixa completamente de botar ovos, ao invés de botar ovos sem cascas. Quem ensinou a produzir ossos extras de modo a ter suficiente cálcio para as cascas? É deveras interessante notar os fatos sobre como se forma o ovo de galinha. Muito bem, esse foi o programa dessa semana. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe o seu comentário. Até logo, até o próximo programa.